Eu quero ser uma mulher transformada, ser uma mulher restaurada, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Nesse segundo momento, nós vamos tentar entender o que Deus requer de nós na utilização do nosso tempo enquanto mães, esposas, donas de casa. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? E vamos falar primeiramente sobre tempo para cuidar do nosso marido. Quantas mulheres aqui já são casadas ou ainda são casadas? É a maioria, né? É a maioria, né? Então, provavelmente isso aqui vai ser de bastante uso para você, né? Quando nós pensamos a respeito do nosso tempo, como usamos o nosso tempo, né, e que nós temos um marido para servir, a gente precisa lembrar que nós fomos constituídas por Deus para sermos auxiliadoras dele. Não se esqueça disso, não caia na mentira do feminismo de achar que vocês são duas pessoas independentes. Porque nós não somos independentes, aliás, nós não somos independentes de ninguém. Né? Independência é uma coisa que não existe. Cada hora nós dependemos de alguém. E, sobretudo, dependemos do Senhor. Então, nós fomos criadas para sermos auxiliadoras dele. Né? Na criação, Deus criou o homem e foi a primeira vez que ele disse: não é bom que o homem esteja só. Então, ele viu ali que havia uma necessidade e foi ali e criou a mulher. E isso deve ser uma honra para nós. A gente não deve acreditar no discurso feminista de que isso é uma coisa de segunda linha, né? Que o homem, né, ele é o bambambam e a mulher é a escória. Isso é mentira, não é isso que a Bíblia fala. Né? Submissão ao marido não é isso. Né? Não é ser capacho de homem, não é ter... Chama outra vez que eu falo sobre submissão, tá? Porque esse é um assunto que dá pano para manga. Mas a gente, muitas vezes, os crentes têm uma ideia errada a respeito de submissão. E nós precisamos entender que nós fomos constituídas para ser auxiliadoras, e isso é uma honra. Matthew Henry, ele diz assim: tendo o homem sido criado depois das criaturas, como o melhor e mais excelente de todos, Eva, tendo sido criada depois dele, atribui uma honra ao sexo feminino. Se o homem é a cabeça, ela é a coroa, uma coroa para o seu esposo, a coroa da criação visível. O homem era o pó refinado, mas a mulher era o pó duplamente refinado, alguém ainda mais distante daquilo que poderia ser considerado comum. Que visão linda e bíblica da mulher, né? Como uma joia preciosa, né? Então, se você é uma mulher casada, você já tem algumas respostas sobre como utilizar o seu tempo. Você não vai precisar de uma revelação especial, não vai precisar de ser um anjo do céu para te falar isso, você não vai precisar sonhar com isso, Deus já disse. Você é auxiliadora do seu marido, né? E não ao contrário. Não é o nosso marido que é o nosso auxiliador. Então, a nossa vida se centra na dele, e não a dele na nossa. Precisamos nos lembrar disso. Pelo argumento criacional, porque primeiro foi formado o homem, segundo Paulo, né? Depois foi formada a mulher. E aí, ser auxiliadora dele significa ser representante dele quando ele não está. Aí você se lembra lá da mulher de Provérbios 31, né? Que era um homem poderoso que se assentava com os juízes da terra, nos portões da cidade, do lado de fora da cidade, enquanto deixava a administração da casa e dos negócios nas mãos daquela mulher. Porque ele confiava nela, porque ela era ágil, ela era inteligente, ela era uma mulher de valor, né? Então, Matthew Henry diz assim: quando esse homem se ausenta para atender aos interesses do público, ele pode confiar nela para ordenar os seus negócios em casa tão bem quanto se ele mesmo estivesse ali. É esse tipo de auxílio que nós precisamos ser para o nosso marido. Precisamos caminhar junto com ele e não ter visões diferentes, e um faz de um jeito, outro faz de outro. Nós precisamos caminhar juntos, porque nós estamos na mesma empreitada, que é a família. Nós somos companheiros nisso, nós não estamos em times opostos, em times separados. Nós queremos e desejamos a mesma coisa. Portanto, se nós temos nos envolvido em coisas demais fora da nossa casa e deixado o serviço de casa e outras responsabilidades no ombro dele, a gente tem que ter cuidado, porque eu vou falar uma coisa para vocês. É uma linha muito tênue,
Um marido que ajuda a mulher em casa, de uma mulher abusada que joga toda a responsabilidade em cima do marido. Isso é feminismo funcional. Você não é feminista, você não abraça as pautas do feminismo, mas o que você gosta do feminismo, você pensa e bota na tua casa. Aqui o serviço é dividido. Não. Quem Deus instituiu para ser dona de casa é você. Ele foi instituído para ser o provedor. Não significa, não me apedrejem, não significa que ele não possa ajudar você em casa. Ele deve. 1 Pedro 3, 7. Maridos, vivei a vida comum do lar, com discernimento, né, tendo consideração com a sua mulher como parte mais frágil. O que é esse viver a vida comum do lar? Disciplina seus filhos, lava a louça quando você chegar, ajuda a tua mulher. Né, mas isso aqui é uma palestra para homens. Essa é a palestra que meu marido dá para os homens, né, descendo a lenha neles para eles deixarem de ser preguiçosos. Mas você entende que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como diria o filósofo? São coisas diferentes, cada um na sua responsabilidade. É a mesma coisa da mulher ter alguma fonte de renda. É errado uma mulher ter uma fonte de renda? Não. Mas ela não é a provedora. Deus colocou o homem para ser o provedor de uma forma especial. Essa responsabilidade está sobre ele. Deus colocou a mulher para cuidar da casa e dos filhos de uma forma especial. Essa responsabilidade está sobre ela. Eles podem intercambiar, eles podem alternar momentaneamente, né? Mas o homem continua sendo o provedor e a mulher continua sendo a sua auxiliadora idônea. Então, quando a gente adere, né, às ideias feministas, funcionalmente feministas, né, e diz, olha, é você que faz tudo, a responsabilidade aqui é sua. Muitas vezes a gente está tirando o homem daquilo que ele tem que fazer. Esse negócio dos dois não terem diferença de papel, que a nossa sociedade instituiu, virou caos. Porque todo mundo faz tudo e ninguém faz nada. Então, quando você tem um homem, por exemplo, que ganha um salário pequeno, e aí você tem uma mulher que fala assim, estou do teu lado, vai estudar, vai fazer um concurso, faz uma pós-graduação, vá-te embora, eu vou dar conta aqui. Ah, tu ia ao mercado de noite? Não vai não, fica estudando, deixa que eu vou com as crianças. Você entende? Uma está dando suporte, o outro está indo. Se está todo mundo indo, quem está dando suporte? Ninguém. Aí vira uma bagunça. Os filhos são terceirizados, né? Não tem mais papéis fixos como Deus estabeleceu. Não existe mais isso. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa inversão de valores. Eu não sei se vocês lembram de uma propaganda, não vou me lembrar de qual era o carro, mas a propaganda era um homem de avental em casa cuidando das crianças, um homem fortão, bonitão, jovem, cuidando de duas crianças pequenas no maior casarão, e, de repente, chega a mulher com uma saia justinha, um terninho, e chama ele no quintal e mostra a chave do carro e dá de presente para ele. Ah, que lindo, né? Um marido que cozinha, né? E uma mulher, né? que é bem-sucedida. Lindo isso. Inversão, perversão do que Deus disse. Ponto. É perversão. É virar as coisas de cabeça para baixo. O homem, ele não foi chamado por Deus para cuidar da casa dos filhos, ele foi chamado por Deus para matar leão, para estar na rua, para ter 3 empregos, se ele tiver que ter, para te sustentar. Para te dar paz, para você ficar em casa cuidando dos seus filhos. Gente, entenda, eu não estou dizendo que mulher não pode trabalhar fora, mas existe tempo para isso. E a gente vai tentar falar sobre isso aqui, antes que vocês me matem. E não apenas tempo do nosso serviço com Ele. E não apenas tempo do nosso serviço para Ele, né, na casa, cuidando dos filhos, mas também tempo de ser consolo para Ele, de ser aconchego e ser abrigo. Porque eu conheço muitas mulheres que têm tripla jornada e que dizem assim para mim, eu dou conta de tudo. O filho está na creche, tem uma empregada cuidando da casa e do marido é a amante. Por quê? Porque ele não tem mulher. Ou quando ele não tem amante, ele é um homem fiel, ele é um homem crente, ele está mendigando a atenção dela, porque para ele não sobra nada. Porque ela está tão envolvida com tantas coisas que ela esquece que ser esposa vem antes de ser mãe. E esse é um princípio instituído por Deus. Você é uma só carne com o seu marido, não com os seus filhos. Você foi uma só carne com seus filhos quando ele estava no seu buchinho. Mas quando ele nasceu, a primeira coisa que se fez para que ele vivesse, você também, foi o quê? Corta.
E essa criança que você está criando hoje é uma criança que você está preparando para entregar para uma outra pessoa, para ser uma só carne com aquela pessoa. Não entender esse princípio é embaralhar tudo que Deus fez. É você não ter um bom casamento aqui e não deixar o teu filho ter um bom casamento depois. Por quê? Aquela magricela horrorosa levou meu filho de mim. Meu filhinho amado. Meu filhinho querido. Né? Uma vez eu estava dando uma palestra sobre sogras e noras. Para mães jovens. E aí eu disse assim para elas. Eu estava ensinando elas a lidarem com as sogras pedregosas, né? E aí depois eu falei, agora eu quero preparar vocês para vocês serem sogras no futuro. Então eu disse para ela, sabe esse teu menino aí de 8 anos, que tu está pagando o curso de inglês, e que tu não está fazendo unha, tua raiz já está grande, você não tem dinheiro para fazer o cabelo, porque tu está pagando o curso de inglês dele? Daqui a 10 anos, ele vai conseguir um bom emprego, por causa do seu curso de inglês que você pagou, ele vai conseguir um bom emprego e ele vai se casar com uma linda moça, vai pagar unha para ela todo final de semana. Aí uma mãe gritou lá de trás, pois eu vou cancelar esse curso, é agora! Mas é isso. A gente cria os nossos filhos para o casamento, não é para nós. Então, você vê como vira um problema quando a gente inverte as coisas? Quando as coisas não estão no lugar que Deus colocou, seu melhor amigo não é seu filho, nem sua filha. Você não deve proteger seu filho ou sua filha em detrimento da tua relação com teu marido. Você é uma só carne com seu marido, você tem que estar ao lado dele até o dia da sua morte. Lembra que o casamento é a imagem de Cristo e a igreja, uma união indissolúvel. Então, colocar as coisas no lugar certo é muito importante. Então, se você é uma mulher que tem abraçado milhares de coisas, mas ainda assim tem conseguido educar bem os seus filhos, cuidar de tudo, mas está faltando para o marido? Está faltando tudo. Porque antes de ser uma boa dona de casa, inclusive, você tem que ser uma boa esposa. Né? Tem uma autora americana que ela diz assim, às vezes a gente se empenha, né, em fazer um jantar para o marido, né? Aquela carne que fica ali marinando não sei quantas horas, né? Aquelas receitas que a gente não gosta, que bate no liquidificador, vai no freezer, vai para a geladeira, depois vai para o forno, misericórdia. Não sei porque que inventam receita assim, né? Tô fora. Mas você faz aquilo tudo o dia inteiro, coloca aquela mesa linda com velas, coloca uma taça de vinho bem chique. Aí o marido chega do trabalho, olha aquilo, janta, quando termina o jantar, tá assim, ó. Porque tu tá morta. Aí essa autora diz assim, ela é americana, né? Então ela fala, faça um sanduíche de pasta de amendoim e vá para a cama com seu marido. Entende prioridades? Se uma coisa vai custar a outra, se uma coisa vai ser a escolha... Não está errado fazer um jantar lindo e maravilhoso, não. Mas a ideia é, poupe-se para ele. Toda a tua juventude, todo o seu frescor, todo o seu vigor, toda a sua alegria tem que ser guardada numa caixinha para quando ele chegar de noite, você entregar para ele. Não queiram me matar. Você deve estar pensando, isso é impossível. Eu falei, eu sei. Eu já tive 4 filhos pequenos, sem empregada, sem ajuda, morando longe da mãe, da avó, da tia. Eu sei que é difícil. Mas disso depende a saúde do nosso casamento. Porque ele está lá fora, ganhando o mundo, torcendo para chegar no oásis dele, que deve ser a sua casa. E você deve fazer de tudo para que a sua casa seja esse lugar, seguro, tranquilo, feliz, com uma mulher sorridente, não uma mulher goteira. E não uma mulher murmuradora, rixosa de provérbios, que o marido bota o pé em casa. O cano furou, esse menino desobedeceu o dia inteiro, tem que pagar o boleto da escola, não sei o que, do carro. Calma, respira. Dá bom dia, né? Às vezes eu brinco com meu marido que eu dou bom dia para ele 7 horas da noite, que a hora que ele chega em casa, porque ele saiu, eu estava dormindo. Falo, bom dia, amor, às 7 da noite. Né? Então, se prepara para o teu marido. Se você sabe que o teu marido... Toda mulher sabe quando o marido está rondando, né? A gente sabe, né? A gente já sabe, né? Tem maridos que são mais explícitos, né? Mas tem maridos que gostam de fazer o jogo do amor, né? E a gente sabe quando o nosso marido está nos desejando. Só que eu tinha marcado de fazer uma faxina na cozinha na quinta-feira, mas meu marido já me deu a deixa. Larga a faxina para outro dia, amada. Esquece essa faxina. Faxina tu faz todo dia. Agora, você ter um homem que é fiel a você, que só tem você como mulher, que poderia ter escolhido qualquer outra no mundo, escolheu você.
e é fiel a você, e guarda todos os desejos dele para você, é um privilégio. E a gente reclama, mas é um privilégio. Se você conversar com mulheres por aí, você vai ver quantas delas queriam que o marido as procurasse e não procuram. Porque tem problema com pornografia, porque tem mulher na rua, né? Então, cuide do seu marido, pensa nele, redireciona as suas atividades pensando e preferindo o seu marido. Prefira o seu marido. Eu lembro de uma igreja que meu marido pastoreou uma vez, que tinha uma senhora que o marido dela não era crente. E aí, uma mulher muito animada, muito dinâmica, muito crente, e as meninas da SAF ficavam no pé dela. Você precisa vir para a diretoria da SAF, né, da União de Mulheres da IPB. Né? Você precisa vir trabalhar com a gente sente tua falta aqui e tal. E um dia ela veio conversar comigo e ela falou, Simone, eu me sinto tão pressionada. Por quê? Eu queria trabalhar com a SAF, mas é que meu marido não é crente. Então, eu prefiro servir a ele a semana inteira, sair com ele, ir na casa da mãe dele com ele, e jantar fora com ele e dizer para ele, domingo não. Domingo eu vou para o culto. E ele concordou. E eu tenho medo de mexer nessa arrumação e ganhar a antipatia dele. Eu falei, mulher sábia. Que mulher sábia. Né? Então, ela abriu mão de algumas coisas que seriam boas para ela, mas em detrimento de uma mais importante, que era o domingo, estar nos cultos, né? Porque ela teria que dar atenção. Então, prefira o seu marido, cuide do seu marido. Quem tem, cuida, diz o outro, né? Cuida do seu marido, né? Gaste seu tempo com ele. É muito prejudicial a gente tentar inverter as coisas. É prejudicial. E depois a gente traça um caminho durante anos. Depois é difícil a gente voltar e refazer o caminho. Né? E tempo para cuidar dos nossos filhos, né? Que é uma parte muito importante da nossa vida. Né? Nós queremos fazer dezenas de coisas hoje, enquanto estamos criando filhos. E quando eles estão crescidos, nós queremos correr atrás do prejuízo que foi deixado lá atrás. Não dá tempo. Outras coisas que você poderia fazer hoje, mas está criando seus filhos, você vai poder fazer depois. Né? Então, tem muitas mães que entram em crise, né? Porque, poxa, eu estudei tanto, né? Eu tinha uma carreira, né? E eu tive que abrir mão disso. Então, ela fica naquela luta, porque ela está ali criando os filhos e está, poxa, mas eu sei que Deus me vocacionou, né, para aquilo ali. Mas para quando? Eu te garanto que não é para agora. Porque se você tem filhos para criar, essa responsabilidade é toda sua. E como a gente viu aqui, criar filhos leva tempo. Criar filhos é como você cuidar de uma planta, né? É como você cuidar de um bichinho. Você não pode viajar um mês e deixar eles sozinhos. Você tem que estar ali provendo água, comida, poda, né? Só com uma pequena diferença. Planta e cachorro não tem alma. Teu filho tem. Então, é muito mais do que prover coisas exteriores para eles. Né? É você prover a alma deles. Né? E com filhos, gente, a nossa janela de tempo é pequena. O tempo que nós temos para fazer esse jovem, essa pequena criança, amar e temer ao Senhor, plantar os conceitos, a cosmovisão cristã na mente deles, é um tempo muito curto. Rapidamente, eles já vão ser influenciados por outras ideologias, por outras ideias, e se eles não estiverem muito firmes naquilo que eles aprenderam, eles vão embarcar. Então, o trabalho é um trabalho árduo nos primeiros anos, nos primeiros muitos anos. Né? Não pense que o seu filho que é adolescente já é dono do nariz dele, tá? E já tá formado, não está, não. Você ainda precisa trabalhar. Tem um livro muito lindo chamado A Mãe no Lar, que é um livro que toda mãe deveria ler, de John Abbott. E ele tem um trechinho que ele fala assim: os esforços que uma mãe empreende para o desenvolvimento do conhecimento e da virtude de seus filhos são necessariamente reservados e discretos. O que ele está falando aqui é que uma mãe trabalha muito, mas ninguém sabe. Ninguém vê. O mundo não conhece isso. E por isso o mundo tem sido lento em perceber o quão poderosa e extensiva é essa influência secreta e silenciosa de uma mãe na vida de um filho.
A influência dessa mãe é exercida sobre a mente da criança nos primeiros 8 ou 10 anos da sua existência e guiará esse menino em alto grau os destinos daquela mente para essa vida e para a eternidade. Então, o que você faz nos primeiros anos da vida dos seus filhos vai guiá-lo por toda a eternidade. E como uma mãe é guardiã e guia desses primeiros anos de vida, dela é que sai a mais poderosa influência na formação do caráter de um homem. E aí dizem que a mulher em casa não tem valor, né? Mas como diria Abraham Lincoln, um presidente americano, a mão que balança o berço governa o mundo. Por quê? Porque está nas nossas mãos. Então, se a gente olha hoje, por exemplo, uma legião de homens bananas, de homens mimizentos, de homens que não foram criados para ir para a guerra. Eu tenho medo de guerra, sabia? Porque se a gente depender dos meninos de 15 a 16 anos que estão por aí, a gente está frita. A gente está frita, porque eles não estão sendo criados para ser homens. Desde a roupa que eles usam, porque usam roupas de mulher, calcinhas apertadinhas, que o pé nem passa, até os penteados. É sério, gente. A gente está criando moças, em vez de estar criando homens. Isso é muito grave. Vocês sabiam que a China percebeu isso há pouco tempo e criou uma escola de masculinização dos meninos da China? Porque os meninos estavam efeminados demais e eles querem tomar o mundo. Como é que você toma mundo com homens efeminados? Não toma. Não toma. E sabe de quem é a culpa disso? Nossa. Mães. Mães não estão criando filhos homens, estão criando donzelas. Esses dias a gente estava conversando, né, entre nós, as meninas lá da igreja, né? E uma delas contou a história de um sobrinho que passou para a AMAN. A AMAN. Sabe o que é um concurso da AMAN, né? Academia Militar das Agulhas Negras. Ó, ninguém passa. Esse rapaz passou, 18 anos. Foi. Depois da primeira semana ele voltou. Sabe por quê? Porque não tinha banho quente. Porque acordavam eles gritando 5 horas da manhã, os sargentos. Eu falei, gente, esses meninos estão sendo treinados para a guerra. É exército. Olha que loucura. Isso é uma loucura. Nós estamos criando meninos igual a gente cria menina. E é diferente. É diferente. Então, você vê mãe que não deixa o menino subir numa árvore, porque pode ralar o joelho. E um menino ralar o joelho é uma coisa gravíssima. Né? Um menino cair e se machucar é uma coisa gravíssima. Ele tem que se machucar. Não sei se vocês já leram o livro Futuros Homens, de Douglas Wilson. É um livro maravilhoso, que ele ensina, deixa menino ser homem. Meninos nasceram para a guerra. Então, preparem seus filhos para a guerra. Prepare suas filhas para não serem feministas. Preparem suas meninas para serem mulheres como aquela descrita lá em Tito 2, de 3 a 5. Esse poder está em nossas mãos. Nossos maridos passam a maior parte do tempo fora. Essa responsabilidade é nossa. Então, a ele foi dada a ordem de prover e de sustentar a casa, e nós estamos no papel da retaguarda. E criar os filhos é esse papel de retaguarda. Estamos juntos, temos o mesmo pensamento, mas ele não está aqui. Então, quem vai fazer esse trabalho sou eu. Né? É verdade que nessa fase da vida nós achamos que nós nunca mais vamos fazer outra coisa a não ser dar banho, colocar para dormir, corrigir, ouvir choro. A gente pensa isso, né? Isso nunca mais vai acabar. Mas vai. Esse é um espaço de tempo da sua vida. Por que eu estou aqui hoje com vocês? Porque os meus filhos já estão criados. Por que eu viajo? Porque meus filhos já estão criados. Mesmo assim, eu viajo com parcimônia. Né? O pessoal fala para mim, queria marcar com você a agenda. Gente, minha agenda é muito cheia. Mas a minha agenda é muito cheia, não é que eu sou popstar, não. É porque eu só viajo 3 vezes por semestre. Só 3 finais de semana no primeiro semestre, 2, às vezes dá para 3 no segundo. Por quê? Porque eu tenho casa, eu tenho marido. Agora, você imagina se eu tivesse filhos pequenos, dependendo de mim. Se eu podia estar fazendo isso. Não podia. Eu faço o que eu estou fazendo aqui hoje, tem 13 anos só. Nos outros
15, 20. Eu estava enfurnada dentro de casa ensinando os meus filhos a amar e temer ao Senhor. Estava estudando, estava lendo. Estava me falando. As pessoas perguntam, você tem formação? Eu falei, tenho. Na academia de casa. É uma academia maravilhosa, com provas difíceis, e o conceito tem que ser sempre alto, né? A minha formação é essa, é dentro de casa, né? Então, a nossa luta é muito árdua, mas essa fase passa rápido, embora você não acredite. Quando você piscar, eles estão casando. É rápido. Né? Então, quanto mais nós investirmos o nosso tempo nisso, mais nós vamos poder investir o nosso tempo em outras coisas depois. Porque quando a gente inverte as coisas, quando a gente não cria os nossos filhos e dá para a creche criar, e dá para a escola criar, e dá para a tia criar, para a babá criar, e a gente vai fazer outras coisas lá fora, depois a gente não vai ter tempo de fazer essas coisas lá fora porque a gente vai estar apagando fogo das besteiras que esse filho vai estar fazendo pela vida. Então, inverter é sempre prejudicial, né? Então, você é chamada para ser uma mulher como a mulher de Provérbios 31. Uma mulher que tem todos os seus interesses rondando em volta do lar, todos os seus afetos, toda a sua mente está ali, ó. Ela está ali. Ela faz roupa, ela faz pão, ela manda nas servas dela. O marido não pode ir lá comprar a vinha, é ela que vai comprar a vinha, ela que vai avaliar a vinha, porque ela é uma mulher inteligente, ela é uma mulher capaz, ele confia nela. Então, toda a administração daquela grande empresa está nas mãos dela. Ela cuida dos filhos, ela abre a mão ao necessitado, ela cuida até do necessitado. É essa mulher que nós somos chamadas para ser. Então, enquanto estamos criando filhos, meninas, não se sintam perdendo alguma coisa. Não se sinta perdendo alguma coisa. Eles são o seu trabalho. Eles não são um atrapalho para outro trabalho. Eles são o seu trabalho. Deus te chamou para isso agora. Outros trabalhos, outros projetos, que eu sei que a gente tem muitos, né? A cabeça da mulher é a 1000 por hora, né? Projetos na igreja, projetos profissionais, projetos de estudo, projetos de auxílio ao próximo. A gente tem milhares. Guarda, alimenta esses projetos no teu coração, em oração. Mas agora não é hora. Agora é hora de você se focar no seu trabalho, né? E aí a gente muitas vezes pensa, né? Então, por que eu fiz uma carreira, né? E é engraçado, essa questão da carreira da mulher é algo que a gente precisa pensar a parte do mundo, a parte do feminismo. A gente precisa pensar nisso, né? Porque foi nos dito que nós só temos valor se nós tivermos um valor profissional. Só que o nosso valor está em Cristo, gente. Não existe nada fora que nos dê valor. Nem o casamento, nem a maternidade, nem o trabalho, nem o dinheiro, nem a estabilidade financeira. Nada disso nos dá valor. Nosso valor é intrínseco, porque nós somos imagem de Deus e, mais do que isso, somos filhos. Não somos só imagem. Tá? O que eu quero dizer com isso? Eu quero que vocês entendam que nós fomos forçadas a pensar que se nós não temos uma carreira de sucesso, nós não somos ninguém. E isso é mentira. O nosso valor não está aí. Isso não quer dizer que você não possa ter um trabalho. Eu sempre costumo conversar com as meninas, né, com as moças solteiras. Ter um trabalho é diferente de ter uma carreira. Uma mulher que se casa e que tem filhos, não tem como ter uma carreira. Ela pode até ter um trabalho. Mas uma carreira não dá. Sabe por quê? Sabe qual é a definição de carreira? É alguma coisa que você tem que lutar por aquilo ali todo dia, que se você tirar o pé um espacinho, vai vir outro, vai colocar o pé ali. E você vai perder lugar. Uma carreira, ela vai querer sempre muito mais de você. Você tem que ter uma especialização. Depois da especialização, você tem que ter um mestrado. Depois do mestrado, se você parar no mestrado, você não é mais de sucesso. Sua carreira não é mais uma carreira de sucesso. Você tem que ter o doutorado. E tem que ter o pós-doc. Você tem que administrar a América Latina. Porque se não for assim, não serve. Então, a demanda é muito grande. E a gente tem que entender que ser esposa e mãe é uma carreira para a qual você tem que estar se especializando todo dia. Pela qual você tem que estar lutando, dormindo e acordando pensando nela. E como é que a gente vai conciliar essas duas carreiras? É como se você fosse
querer ser médica e advogada ao mesmo tempo. Você consegue? Você consegue ser uma boa médica e uma boa advogada ao mesmo tempo? Ninguém pode se dedicar a 2 senhores. Porque ou há de dedicar-se a um e ficar em falta com o outro, ou ao contrário. Então, entender que a maternidade não é um percurso que aconteceu acidentalmente, mas é uma carreira que Deus nos propôs, é extremamente essencial para que a gente cumpra bem o nosso papel. E aí, se a gente tem um trabalho, beleza. O trabalho é diferente de ter uma carreira. Porque o trabalho, eu estou trabalhando hoje aqui, a hora que eu percebi que meus filhos estão largados, eu digo para o trabalho, até já. Eu vou cuidar dos meus filhos, depois eu volto. Se a minha faculdade, que eu sou casada, tenho filhos, estou fazendo a faculdade, se ela começar a me gastar tempo demais, que eu já estou aqui gritando com os meninos, não disciplinando os meninos, comendo pizza requentada todo dia e não tendo relação sexual com meu marido, eu vou dizer para a faculdade, fica aí, querida. Mais tarde eu volto para te fazer. Eu tenho prioridade. Isso é pensar biblicamente sobre o uso do seu tempo. É não deixar que coisas que não são prioridade agora tomem todo o seu tempo, a sua energia, a sua alegria, o seu sorriso, e você deixa essas coisas para outra hora, né? Então, precisamos de tempo, precisamos comprar a oportunidade, né? E aí nós temos outra coisa que nós precisamos ter tempo também, de sondar o coração dos nossos filhos, de sondar o coração dos nossos maridos, né? Então, ter tempo para cuidar de uma casa e de filhos e de marido não é uma coisa simples. É uma coisa que leva 24 horas de um dia, e você só vai dormir porque você vai falar, chega. Não vou mais me preocupar com isso hoje. Não vou lavar a louça toda hoje, a pia vai dormir suja e eu vou dormir. Porque se você não disser assim, você vai trabalhar 24 horas por dia. Se você for uma mãe e uma esposa, de acordo com aquilo que Deus quer. Agora, nessa fase da nossa vida, há muitas tentações. Há muitas tentações. Fora, tentações extras. E a gente tem que ter cuidado com isso. Tá? O que a nossa geração fez? Eu estava conversando ainda há pouco, né, com uma moça sobre isso. A nossa geração inverteu as coisas. A nossa geração, que é a mais sábia de todas, né, gente? Todo mundo no passado, todas as outras estavam erradas, só a gente é que sabe das coisas. A nossa geração decidiu que é o seguinte, que a mulher, para ela se casar e ter filhos, o que ela tem que ter primeiro? Uma faculdade. Quando ela fizer a faculdade não é nada. Você tem que se estabelecer profissionalmente. Mas também vai casar sem comprar casa? Não pode. Aí você tem que comprar uma casa. Aí você pensa em casar. Aí depois que você casa, você sabe que não dá para ter filho assim logo, né? Porque quem está preparada para ser mãe? Então você vai levar mais... Aí a mulher está pronta para ter filho quando os óvulos dela estão acabando. Não tem alguma coisa muito louca nisso? Porque tem um relógio biológico fazendo tic-tac que não para dentro da gente. A gente já nasce com os nossos óvulos contados. Esses dias eu estava conversando com uma médica amiga, e ela disse assim para mim, vou te contar uma coisa que ninguém diz, que eu estudei na faculdade, mas nunca mais ouvi ninguém dizer isso. Que quando a mulher tem 33 anos, já começam os riscos de uma gravidez. 33. A mulherada nem começou com 33, né? Porque está cuidando da carreira. Já começam os riscos para o corpo da mulher. Sabe qual é biologicamente a melhor idade que o corpo da mulher está tinindo para ser mãe? 18. Eu falei, cara, eu nunca ouvi isso. Que biologicamente falando, é por isso que a tua avó casou com 16. Porque era o natural. O que acontece hoje nas nossas igrejas? Quando uma moça de 20 anos diz, eu quero casar, o mundo cai. Agora, pensa comigo. Quem fez essa biologia machista? Porque essa biologia é machista. Né? Porque, peraí, como é que eu vou fazer carreira e ter filho ao mesmo tempo? Quem criou o corpo da mulher desse jeito? Deus. Por quê? Então, vamos pensar, vamos botar a cabecinha para raciocinar. E aí, o que a gente faz? A gente inverte tudo. E eu conheço dezenas, eu não sei nem contar, quantas mulheres já disseram para mim que se deixaram cair nessa armadilha do feminismo, e agora, com 35, não engravida nem a pau, que com 36 não consegue, que com 37 perdeu um bebê, que com 38 continua tentando engravidar, aos 39 finalmente conseguiu ter um filho.
e não consegue mais. Quantas mulheres? E a gente não está falando disso nas nossas igrejas. A gente não ensina mais as nossas moças a amar a vida familiar. Pelo contrário, a gente tem ensinado as nossas meninas a odiar a vida familiar. A gente não ensina nossas filhas mais a cozinhar. A gente não ensina mais as nossas filhas a lavar bem um banheiro. A gente não ensina uma filha nossa a cuidar de um bebê. A gente não acha mais isso importante. Sabe por quê? Porque isso não dá dinheiro. E mais, não dá status. Você que largou sua profissão para ser mãe, você já passou pela experiência de chegar numa loja e preencher um cadastro? E elas perguntarem, qual a sua profissão? E você dizer, do lar. E a pessoa olhar para você com pena? Com pena. Como é que pode Deus dizer que uma coisa é boa, o mundo dizer que a coisa é má, e a gente acreditar no mundo? Como que a gente pode ter a nossa mente tão pervertida a ponto de não perceber o que a Bíblia fala sobre a glória de ser mãe? Sobre a glória de criar filhos para Deus. Sobre a glória que é cuidar de uma pequena semente, de uma divina semente, né, que vai crescer para ser luz e sal nesse mundo. Como isso pode ser de pequena monta para nós? É só porque a nossa mente está pervertida. E a gente precisa nos transformar pela renovação da nossa mente. Sabem o que Osama Bin Laden disse antes de morrer? Eu dei 27 filhos para o Islã. Então, primeiro, ele sabia que quanto mais, melhor. Segundo, ele sabia que ele precisava criar os filhos dele para adorar o ídolo lá, o falso Deus que ele servia. E nós, crentes, não temos essa mente. Nós, crentes, apedrejamos quando as mulheres chegam contando que estão grávidas pela segunda ou pela terceira vez. Por quê? Porque não acreditamos mais no Salmo 127, no Salmo 128. Porque pegamos esses salmos e rasgamos. Porque quando Deus diz, feliz o homem que enche deles a sua aljava. Feliz, bem-aventurado. Sabe o que a Bíblia está falando? Bem-aventurado o homem que tem muitos filhos. A aljava tinha pelo menos 5 lugares para flechas. A menor aljava. Isso não quer dizer que você tem que ter 10 filhos, 15 filhos. Né? Então, como é que nós passamos a detestar crianças, nós crentes, sendo que a Bíblia o tempo todo fala de geração em geração? De geração em geração. O tempo todo, se você pegar a Bíblia, você vai ficar chocada em ver Salmo 78, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. O que é isso? A igreja de Cristo sendo formada através de nós. Como é que vai estar a igreja daqui a 30 anos? Esvaziada? Tem um livro do Vodd Baucham, que é... Vou lembrar? Família Guiada pela Fé. Que ele dá uma estatística assustadora dos Estados Unidos. Ele diz que 75% dos filhos de crentes nos Estados Unidos, hein? Que é um país cristão, historicamente, né? Está abandonando isso. 75% dos filhos de crentes abandonam o evangelho no primeiro ano de faculdade. Tem alguma coisa muito errada com a gente. A gente não está conseguindo passar a nossa fé para os nossos filhos. Por quê? E aí ele diz mais. Ele diz que porque os crentes estão tendo cada vez menos filhos e porque eles não estão sendo eficientes em ensinar o evangelho para esses filhos, e os filhos têm abandonado o evangelho, juntando essa conta de ter menos filhos e de não ensinar o evangelho, ele diz que hoje nos Estados Unidos é preciso 2 famílias inteiras para prover um único crente para a próxima geração. Isso é uma desgraça, gente. Isso é uma desgraça. 2 famílias inteiras para prover um único crente. É uma desgraça. E a gente precisa acordar, nós como igreja no Brasil, a gente precisa acordar para que a gente não chegue como eles, se é que a gente já não chegou. Abandonando os nossos filhos para os outros criarem e tendo cada vez menos filhos. Então, nessa questão de carreira, avalie tudo isso.
Avalie se você tem feito o seu trabalho como Deus requer, gastando o seu tempo com seus filhos. Avalie se você decidiu parar de ter filhos para poder ir trabalhar mais rápido. Você está invertendo prioridades. Filho é bênção, filho é presente, filho é herança. Eu duvido que alguém chegar para você e dizer, tem uma tia tua que morreu na França, deixou uma herança para você. Você fala, não quero não, dá muito trabalho administrar castelos. Dá muito trabalho. $1 milhão? Imagina, quero nada. Muito trabalho. Não é burrice? Filhos são herança do Senhor. Filhos são presentes. Filho é tão importante, mas é tão importante, que na primeira maldição depois da queda, quando Deus vem falar com a serpente, Deus fala para ele, Deus fala para a serpente, né? Sobre seu ventre rastejarás, e da mulher surgirá um descendente. Tu lhe ferirás o calcanhar. Não é uma ferida de morte, está falando do pecado. Né? Como o pecado faria mal à humanidade. Mas ele te esmagará a cabeça. Está falando de uma ferida mortal, de vencer o pecado, que foi o que Cristo fez na cruz. Você imagina se nas genealogias que a gente lê na Bíblia, uma daquelas mulheres ali fosse feminista e dissesse, não quero, eu vou cuidar da minha carreira. Como é que a gente ia chegar no Messias? Claro, Deus ia providenciar, é só um jogo para vocês entenderem a seriedade disso. Susan Hant, no seu livro A Graça que Vem do Lar, ela diz que no Novo Testamento ela fala, genealogia importa. Genealogia é Deus gritando, a salvação vem pelo fio da descendência. É esse fio que vem, que traz a salvação, que traz o povo de Deus, que faz a igreja continuar nesse mundo. É esse fio, é descendência, é ter filhos, é semente santa. Descendência importa. É por isso que o Velho Testamento é cheio de histórias de descendência. Toda vez que eu estou lendo descendência agora, depois que eu li isso, eu penso, glória a Deus por isso, porque o Messias chegou por essa mulher aqui, que eu não sei quem é. Por essa mulher aqui, que eu não sei o nome, não sei quem é o pai dela, mas está dizendo aqui que ela gerou fulano. É por causa disso que eu vou ser livre dos meus pecados eternamente, vou morar com o Senhor, eu tenho salvação. Então, a descendência importa, gente. E aí a Susan Hunt diz que quando chega no Novo Testamento, né, agora no esplendor, né, da nova aliança, em vez de ir direto falar sobre Cristo, né, sobre como é que ia ser agora, sobre a plenitude dos tempos, sobre Emanuel entre nós, como é que Mateus 1 começa, gente? Genealogia. Genealogia. Filhos. Gerando filhos, até chegar naquele descendente santo, que é Cristo. Martinho Lutero falou uma coisa que eu acho sensacional. Martinho Lutero diz que depois que Deus fala com a serpente, né, que dela viria aquele que lhe feriria a cabeça, diz que Satanás passou a morrer de medo das mulheres. Achei sensacional. Porque é como se ele ficasse o tempo todo, será que é essa? Será que é essa? E ok, o Messias já veio. Mas a igreja continua até o último dia. E somos nós que vamos prover filhos para a igreja de Deus. Somos nós que vamos prover os futuros pastores, os futuros presbíteros, os futuros homens, líderes, pais de família, mães, mulheres idôneas, mulheres sensatas, mulheres honestas, para continuar a igreja de Cristo. Somos nós, está na nossa mão. E a gente só pensa em trabalhar para comprar uma bolsa nova. Olha como é que é ridículo, olha como é que fica ridículo. Ou uma casa de praia, ou uma viagem para Disney. Como é que fica ridículo, como é que fica pobre, quando a gente pensa no que é ter um filho. Ter um filho, gente, é deixar um legado. É deixar um legado de amor ao Deus da tua vida. Então, essa história de que faça 3 coisas na vida, né? Tenha um filho, plante uma árvore, escreva um livro. Bobagem. A árvore vai secar e vai morrer. O livro ninguém vai ler. Vai cair no esquecimento daqui a pouco. Né? As famas que a gente tem nesse mundo duram 2, 3 gerações. Depois vai embora. E os filhos? Legado. Aquilo que se ensina do evangelho para um filho vai atingir várias gerações, meninas. Hoje eu tenho netos, né? E eu me alegro que eu tive só 4 filhos. Infelizmente, me arrependo amargamente de ter ligado as trompas, podia ter tido mais,
Mas, graças a Deus, cada um dos meus filhos querem ter muitos filhos. Muitos filhos. Quando eu olho os meus netos hoje, sendo ensinados no Evangelho, recitando versículo bíblico, amando a igreja, quando eu vejo os meus netos hoje, sabe de quem que eu lembro? Eu lembro da minha avó. A tataravó deles. Que eles não conheceram. Não sabem o nome. Se virem uma foto, não vai reconhecer. Mas o legado do amor ao Evangelho dela está neles. Isso é incrível. Por quê? Porque ela passou isso para o meu pai pai passou isso para mim, eu passei isso para os meus filhos, e eles estão passando para ela. Então, o que ela fez, a vida de piedade que ela teve lá atrás, eles não sabem o nome dela, nem vão saber nunca, ela não é famosa. Não tem um vídeo dela dando palestra na internet para eles verem, olha, essa aqui é a tataravó da Erli. Ninguém sabe que ela existiu, mas o legado dela está em cada um dos meus 9 netos. E isso é incrível. Gente, quem precisa de empoderamento? Que poder é esse que Deus deu na mão de uma mãe, gente? De transformar o coração de uma criança em obediência ao Senhor. De fazer esse homem um homem que é capaz de dar a vida, de morrer pelo Evangelho. E isso está na nossa mão. E a gente troca isso por ninharia. A gente troca isso por ninharia, por coisas que vão ficar aqui e que não vão ser levadas com a gente para a eternidade. Então, o foco da nossa vida, o foco do nosso tempo com o nosso marido, com os nossos filhos, na nossa casa, é um só. Consumir-se e ser consumida na obra de Cristo. Se acaba, mulher. Se acaba. Fica de cabelo branco. Fica sem tempo de fazer tuas unhas, mas faz o teu trabalho. Faz o teu trabalho bem feito, para que um dia você possa dizer para os seus filhos, eu fiz tudo o que eu precisava fazer. Agora é com você. Agora vai e leva o nome de Cristo para onde você for. Quando falarem o meu nome lá, que não seja lembrado o meu nome, mas seja lembrado o nome de Cristo. E que, como disse Jobi, que no último dia, estando nós à direita de Deus, não tenhamos que ver nossos filhos à sua esquerda. Mas faça, se consuma, se acabe. Se acabar num escritório de advocacia, não tem valor eterno nenhum. Mas se acabar em casa, cuidando dos seus filhos, tem valor eterno. Cuidando da tua família, cuidando do teu marido. Que o Senhor nos abra os olhos. Que o Senhor comova o nosso coração. Faça arder o nosso coração de amor pelo Evangelho. Às vezes a gente quer ter amor pelo Evangelho indo para a China pregar. Cria teus filhos. Faz do pequeno para o grande. Ali é a tua missão. Ali é o teu pequeno reino. É dali que tem que sair. Não de lá. De lá pode ser depois, pode ser outra hora, pode ser que seu filho vá. Mas hoje, você tem que se consumir e se gastar naquilo que é eterno, naquilo que vai durar para sempre, naquilo que vai glorificar o nome de Deus, e não naquilo que vai deixar você com uma medalha de honra ao mérito. Né? Porque nesse trabalho você não vai ser reconhecida. Você não vai ter uma plaquinha de mãe do ano. Ninguém vai reconhecer. Muitas vezes só o seu marido e só os seus filhos, né, vão reconhecer. Mas você estará obedecendo a Deus e sendo fiel ao teu chamado. Vamos orar? Deus Santo, nos perdoa, porque tantas vezes nós temos abraçado conceitos mundanos, conceitos diabólicos, de pessoas que tramaram justamente para destruir a família. Quando tiram a mulher do convívio dos seus filhos, quando entregam essas crianças ao Estado, entregam a César para criarem os nossos filhos. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Não nos deixa no engano muito tempo, mas abra os nossos olhos para que possamos remir o nosso tempo, trabalhando pelo Evangelho com aquilo que o Senhor nos deu hoje. E se hoje o Senhor nos deu uma casa, um marido, filhos, nos ajuda a honrar o teu nome, trabalhando pela alma deles
todos os dias, nos gastando, nos consumindo, nos acabando, para que eles conheçam e amem ao Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Nos ajuda a lidar com as cobranças que existem até mesmo dentro da igreja, de não nos casarmos logo, de se tivermos filhos termos um só, porque olhe lá, de que se nós não temos uma carreira de sucesso e ganhamos muito dinheiro, somos fracassadas. Senhor, nos livra de pensar como o mundo pensa, ó Deus. Dá-nos os teus olhos, ó Pai. Nos faz enxergar como o Senhor enxerga, porque é isso que importa, na verdade. Porque nós servimos e amamos ao Senhor. Então, em última instância, tudo que importa para nós é agradar ao Senhor. Nos capacita também para essa missão tão árdua, tão difícil, que é ser auxiliadora dos nossos maridos, dos nossos esposos. E essa tarefa de, junto com eles, conduzir os nossos filhos como um pequeno exército, como um pequeno rebanho, como uma pequena igreja, que vai se prostrar um dia todo diante do Senhor. Dá-nos os nossos filhos, ó Deus. Oro também por aquelas irmãs que não tiveram essa consciência antes e hoje veem seus filhos desviados do caminho do Senhor. Que a tua misericórdia alcance esses filhos, ó Deus, e que apesar dos erros delas, que todos temos, o Senhor seja misericordioso, ó Deus, e guarde a aliança que o Senhor tem com o seu povo. É o nosso pedido e a nossa oração em nome de Jesus. Amém.